Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo, de correção do dia 24. Eu deixei uma folha para vocês com uma revisão, segundo ano, hipotenusa, catetos, a fórmula do seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Coloquei um outro triângulo, outros comentários, seno, cosseno, tangente, De novo, repetindo, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, aqui, foi tudo uma revisão. Virando a folha. Tem um exemplo, a tabela trigonométrica do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você coloca a raiz no 2 e no 3. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembra? Tem que decorar essa tabela, tá? Essa tabela precisa decorar, ela cai no Enem e nos vestibulares. Aí começa aqui os exercícios. São vários. Vou tentar fazer com vocês. Talvez eu grave 2 ou 3 vídeos, mas eu vou fazer bem explicado. Assistam, copiem. Não é só para colocar número 1, 5, número 2, 20. Não, é para copiar a conta, tá? Então eu vou fazer aqui no meu caderno, como se eu fosse vocês. Como que eu teria feito? Eu ia fazer então um desenho ali desse triângulo, bem rapidão. Então, eu ia colocar aqui o 2, aqui o número 1, o ângulo de 90, que é importante, raiz de 5, e esse ângulo aqui, que é um lambda, uma letra grega. O que está escrito? Em cada caso, calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo agudo assinalado. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90. Assinalado é porque ele quer esse e não aquele outro. Ele quer esse que está aparecendo aqui. Ele quer que a gente faça o seno, o cosseno e a tangente dele. Professora, você tinha que ter vindo aqui, o seno, só que aqui está escrito seno de alfa, né? E lá não é. Mas então você vai escrever assim aqui. Seno, dessa letrinha. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Ele também quer que eu faça o cosseno, que é cateto adjacente pela hipotenusa, mas ele também quer que eu faça a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu tenho que entender no triângulo quem é quem. Então, vamos lá? Vou pegar aqui uma caneta para destacar. A hipotenusa é esse aqui, É o que está oposto ao ângulo de 90. Gosto de fazer uma setinha. Então esse aqui é a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? Oposto é quem está lá do outro lado, oposto. Então esse aqui é o CO, cateto oposto. E quem está do ladinho é o cateto adjacente. Tem que conseguir entender isso no triângulo, senão fica tudo errado. Vamos lá, então? Então, o seno vai ser cateto oposto, vai ser 1, pela hipotenusa, raiz de 5. Não acabou a conta aqui, hein? Cuidado com essa raiz de 5. Lá no 9º ano, a gente trabalhou isso aqui. Quem pulou, quem estava dormindo na aula, então como que eu vou fazer? Eu tenho que racionalizar. Racionalizar é porque eu não posso deixar no denominador essa raiz. Então, eu vou multiplicar tanto no numerador como no denominador, em cima e embaixo pela raiz, porque eu preciso eliminar a raiz aqui de baixo, que é o denominador. Então, eu vou multiplicar 1 vezes raiz de 5. Raiz de 5. 5 vezes 5, porque os dois estão dentro da raiz. 5 vezes 5 é 25. E existe raiz quadrada de 25. Raiz de 5 não existe, então deixa quieto. E a raiz quadrada de 25 é 5. Esse aqui é o nosso resultado final, Quer dizer que o seno dessa letrinha lambda aqui é a raiz de 5 sobre 5. Eu não sei o nome da letrinha, não tem problema. O que importa é saber fazer a conta, tá? Então, a gente terminou aqui.
Cosseno, então. Cosseno não é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o 2. E a hipotenusa é raiz de 5. Não pode parar aqui. Tem que terminar e fazer o que eu estava falando para vocês. Deixa eu pegar outra cor agora. De novo, eu vou racionalizar pela raiz de 5. Porque o meu objetivo é eliminar aqui. Tá vendo como sumiu a raiz do denominador? 2 vezes raiz de 5, é diferente. Como o 2 não está dentro da raiz, ele tem que ficar para fora, Fica 2 raiz de 5. E aqui, como os 2 estão dentro, eu posso multiplicar. 5 vezes 5, 25. Como o 2 não estava dentro, ele ficou para fora. E agora eu já sei, raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. Terminei aqui o cosseno. Agora vamos fazer a continha da tangente. A tangente é cateto oposto, que é 1, pelo cateto adjacente, que é 2. Ai, que beleza, acabou. Não precisa fazer um monte de contarada, não. Tá vendo? Então, eu consegui fazer a alternativa A. Tudo isso é só alternativa A, falta fazer a alternativa B, tá bom? Então, eu vou fazer para que vocês fiquem com os cadernos todos completos. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um esboço, tá tudo caindo aqui, do meu desenho, do meu triângulo. Eu vou olhar para ele aqui, venho no meu caderno, eu vou olhar para ele. Agora ele tá assim, o ângulo de 90 tá aqui, aqui tá o 4, aqui tá o 5 e aqui tá o 3. Agora eu vou fazer a alternativa B. Bom, vamos analisar quem é quem aqui, quem é a hipotenusa, quem é o tem que ver o ângulo assinalado, é esse aqui, o ângulo beta, tá vendo, O ângulo beta, vou colocar ele aqui dentro, o ângulo beta. Então, ele quer que eu faça agora seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Ele tem essa perninha aqui. Eu já sei que o seno é cateto oposto pela hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem que fazer tudo isso? Claro, assim vocês decoram. Tá vendo? Se você ficar fazendo, você vai decorar. No dia da prova, do vestibular ou do Enem, você vai saber fazer. Então, vamos ver quem é a hipotenusa aqui. A hipotenusa, quem tá oposto ao ângulo de 90, então o 5 é a hipotenusa. Quem é o oposto do ângulo beta? O oposto a ele, é esse 3. Então, aqui é o cateto oposto. Quem tá pertinho? CA. Vamos comparar no outro triângulo, se vocês conseguem perceber? Aqui, tá vendo, O CA fica do ladinho. E aqui também o CA fica do ladinho. O cateto oposto fica lá do outro lado. E aqui também o cateto oposto fica lá do outro lado. E a hipotenusa também tá na frente, mas a gente fala lá do outro lado do ângulo de 90. Aqui também, tá vendo? Como o triângulo tá virado, mas as informações têm conexão. Vamos resolver aqui, então? A fórmula é como eu disse, tá aqui na folha, eu coloquei elas aqui, tá vendo? É só você virar e achar e marcar no caderno. Então, vamos lá? Terminando aqui. Cateto oposto nesse caso. O meu cateto oposto, então, é o 3. E a hipotenusa é 5. Então vai ficar só assim, 3/5, não tem raiz, olha que facinho. Quem é o cateto adjacente? 4. Quem é a hipotenusa? 5. Pronto. Quem é tangente? É o cateto oposto. E aqui o cateto adjacente, que é 4. Desse jeitinho, bem simplesinho. Nesse caso é simples, porque eu não sei o valor do ângulo. Não tá falando 30, 40, 50, 60, para que eu possa terminar essa conta. Por isso que a conta ficou desse jeito. O vídeo já ficou longo, então eu vou finalizar esse vídeo e vou fazer outro, tá bom? Com a continuação. Beijos. O que eu percebi agora que eu tava lendo? Tá faltando uma informação, porque ele fala assim: calcule x e y no triângulo da figura. Obtenha na tabela os valores dos cosseno de 40 e do seno de 40. Essa tabela tá no livro e vocês não receberam o livro ainda.
Porque nessa tabela só tem do 30, do 45 e do 60. Esse nós precisamos decorar. Mas os outros valores estão numa tabela no livro. E eu acabei esquecendo desse detalhe. Então, como que vocês poderiam obter esse valor? Pegando a calculadora do celular, virando na horizontal, aparece assim, sin, cosseno, tangente, aparece várias funções da calculadora. E você podia apertar a tecla seno, 40 igual e aparecer o valor. Tenta isso, vocês vão conseguir. Virou o celular na horizontal, vai aparecer a calculadora científica. Aí você tecla a tecla cosseno, 40, só 40, não precisa pôr ângulo. Igual, vai aparecer o valor. A gente vai ter o valor aqui, ó. Eu vou marcar num papelzinho para mim. Então, eu já fiz isso antecipadamente. E eu vi, então, que o seno do 40, eu vou marcar aqui, ó. O seno do 40 é 0,64. E eu também vi que o cosseno do 40 é 0,76, tá? Dá um número infinito, mas a gente pega duas casas após a vírgula. Vamos então resolver esse exercício. Ele quer que eu faça o valor do x e do y. O que a gente precisa ver? Ó, o ângulo de 90 aqui. Esse triângulo está virado, ao contrário desses que o ângulo de 90 está para baixo. Ele está virado. Então, se eu for fazer esse desenho aqui no meu caderno, ele vai ficar assim, com o ângulo de 90 aqui. Aí aqui tá o y, aqui tá o x, aqui tem o número 8 e aqui tem o valor de 40. Esse é o exercício 2. Pessoal, o que eu falei nos outros vídeos para vocês? Que a hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90. Lembra que eu fazia aquela setinha? Então, nesse caso aqui, o 8 é a minha hipotenusa. E quem que é o oposto do ângulo? É quem está do outro lado. Então, nesse caso, o y é o oposto. E o x é o cateto adjacente, porque ele está ao lado, ó. Se ele quer saber o valor do x e do y, a gente tem que pensar, será que eu vou fazer seno, cosseno ou tangente? Bom, se eu fizer seno de 40, é cateto oposto pela hipotenusa. Ah, então eu posso fazer o seno de 40, que eu vou achar o y, porque o y é o cateto oposto. E eu tenho a hipotenusa, então eu posso fazer essa conta para achar o y. Então, vamos lá? Então, agora eu vou fazer a conta porque eu preciso usar o seno de 40. Então, aqui no lugar do seno de 40, na linha de baixo, eu vou colocar o valor dele, 0,64. O cateto oposto é o y, a hipotenusa é o 8, tá vendo? Agora, eu vou ter que terminar a conta fazendo uma multiplicação cruzada. Ó, eu vou multiplicar esses dois. O 8 vezes o 0,64. Pega a sua calculadora para você poder fazer a conta. Então, vai ficar y igual, fazendo 0,64 vezes o 8, a gente vai ter o valor 5,12. Achei o meu y. Agora, eu quero achar o meu x. Então, eu vou fazer cosseno, porque é no cosseno que tem cateto adjacente. Então, eu vou fazer agora, aqui do ladinho, cosseno de 40, que é o cateto adjacente. Eu fico escrevendo para eu ficar repetindo para que vocês decorem. Vocês também têm que repetir. Quanto que é o cosseno de 40 mesmo que eu falei, ó? 0,76. Então, eu vou colocar aqui. O cateto adjacente ao x. Deixa eu tirar esse papelzinho. A hipotenusa é o 8. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou fazer a multiplicação cruzada, ó. Vai ficar, então, x igual 0,76 vezes 8 vai dar 6,08. Então, esses exercícios são exercícios que precisam de calculadora. Se vocês estivessem no vestibular, eles não iam usar esses valores. Eles iam usar esse daqui, ó. Porque daí eles esperam que vocês decorem. Porque daí, então, não precisa ficar... Ou ele dá a informação para você, ele dá essa informação aqui e você tem que fazer a continha na raça, né? Porque não pode usar calculadora. Então, esse foi o número 2. Vou fazer o 3 aqui no mesmo vídeo, senão vai ficar um monte de vídeo, ó. O 3, vou subir meu caderno, vou pôr aqui exercício 3. O exercício 3
tem uma torre lá. Fala que tem uma pessoa olhando para a torre. Ela está a uma distância X, olhando para a torre num ângulo de 30 graus. E fala que a torre tem 12 metros. O que ele quer saber? Ó, voltando aqui para o exercício, rapidão. Uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância X da sua base e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal. Determine a distância X. Ele já está dando tangente de 30. Ó, significa que eu vou fazer tangente se ele tá me dando essa informação, já é uma dica. E ele tá falando que tangente de 30 é 0,58. Eu tenho na tabelinha que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se você pegar a sua calculadora, você já sabe aqui na tabelinha que a tangente de 30, né, ó, é raiz de 3 sobre 3. Você vai fazer essa conta e você vai ver lá que raiz de 3 dá 1,77 dividido por 3. Se você fizer essa conta, dá 0,57, 57, 57. O que o problema fez? Arredondou para você. Então, ele está falando para você usar a tangente de 30, 0,58 ajuda. Então, a gente pode fazer. Então, isso é um exemplo do que pode acontecer no vestibular ou no Enem, tá? Ele te dá essa informação. Mas, olha, eles não fazem isso sempre, não. Então, vamos lá? Então, nesse caso, eu vou fazer tangente, né? Por que eu vou fazer tangente? Porque o 12 é o meu cateto oposto. E o X está ao lado, é o cateto adjacente. Se nesse desenho eu tenho o cateto oposto e eu quero saber o cateto adjacente, não adianta eu fazer seno. Seno precisa de hipotenusa e eu não tenho a hipotenusa aqui. Então, eu vou fazer tangente de 30, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. E ele está dizendo para eu usar a tangente de 30, 0,58. Eu vou usar. O cateto oposto é 12. E o cateto adjacente é X. Perceberam que nesse exercício a letra ficou embaixo? E no exercício anterior a letrinha estava em cima? Cuidado, tá? Porque é diferente. Então, eu fiz uma seleção de exercícios diferentes. O que vai acontecer aqui, então? Como que eu vou multiplicar o 58 pelo X? Ó, o X não tem valor, então fica assim a conta, olha só. 0,58x igual a 12. Porque eu não sei o valor, então ficou assim. Agora, esse 0,58 vai dividir o 12, como uma equação comum que a gente aprendeu lá no 7º ano, ó. Então, vai ficar x igual a 12 e o 58 vem aqui. É como se ele tivesse trocado de lugar com o x, ó. Tá vendo? Agora, vocês têm que dividir. Fazendo essa divisão, vai dar 20,68. 20,68 metros, né? Quer dizer, então, que essa pessoa está a 20 metros de distância da torre. Vamos pro próximo vídeo, porque vai ficar muito longo, então eu vou fazer outro, tá? Vamos pro próximo.